Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que prazer chegar na sua casa, obrigado pelo seu carinho. Você que acompanha aí o portal A12.com, tantas coisas lindas, maravilhindas, que é apresentado por todos os devotos de Nossa Senhora. Você que acompanha a programação aí, as mídias dos missionários redentoristas, nosso carinho, nosso abraço para você. Que coisa boa a gente poder chegar na sua casa e a gente está conversando sobre tantos assuntos importantes que nós refletimos, que nós rezamos com o povo durante as santas missões redentoristas. Já falamos do nosso videocast Vozes da Missão. Falamos de Nossa Senhora, é tão bom falar da mãe, não é? Falamos de Jesus, o nosso Salvador. Mas hoje um tema muito importante, com certeza vai encher o seu coração de alegria. Nós queremos falar hoje da pessoa humana, do ser humano. Tão importante a gente compreender sobre esse ser que nós somos e que nós queremos ser, porque nós somos seres em constante progresso, em constante crescimento. E é tão importante falar desse tema, até nesse tempo. Estamos aqui, olha aqui o presépio, esse símbolo tão bonito do grande mistério da encarnação. E para nós, missionários redentoristas, o presépio tem um simbolismo muito especial. Santo Afonso escolheu o presépio como um dos ícones da espiritualidade redentorista. Santo Afonso olhava assim o presépio, se encantava. Ele entrava em êxtase em perceber o amor de Deus manifestado nesse menino do presépio. Estamos vivendo esse tempo bonito de advento. Por isso é tão importante falar do ser humano, da pessoa humana. E hoje nós temos aqui, para a gente estar conversando esse papo gostoso, o Padre Pedro, que é missionário redentorista. Padre Pedro, que bom a gente poder conversar sobre o ser humano, a pessoa humana. O ser humano é muito importante, assim como você falou. Tanto mais que o nosso episódio é sobre as vozes da missão e a pessoa humana é um dos temas muito importantes da nossa missão redentorista. Nós dois pregamos as santas missões redentoristas e todos sabemos que na nossa missão redentorista pregamos sempre o querigma. E o querigma tem sua raiz na Bíblia, principalmente nos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos. E o primeiro tema da nossa missão, do nosso anúncio, é sobre Deus, que é amor. Depois temos exatamente segundo, a pessoa humana, São que os Deus temas. cria. Deus cria a pessoa humana por amor. Pessoa humana não simplesmente pela sua natureza pecou, se afastou de Deus, mas Deus continua a pessoa humana amando, enviando o seu próprio Filho Jesus. E Jesus veio para nós, para nos salvar, instituindo a igreja e enviando essa igreja para a missão. Então, o querigma e a pessoa humana é no segundo tema do nosso querigma, do nosso anúncio missionário. Por isso é muito importante destacar também e falar um pouquinho sobre a pessoa humana de hoje. Muito importante. O Padre Pedro, é tão bom quando a gente lê lá o livro do Gênesis, quando diz assim: Deus criou todas as coisas e Deus viu que tudo era muito bom. Aí Deus cria o homem e a mulher, o ser humano. E Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Essa grandeza do ser humano que traz essa igualdade, esse ser parecido com Deus, imagem e semelhança de Deus. Não, pois é. É profundo isso, né, Padre Pedro? Isso é profundo e muito importante. O texto bíblico que fala sobre o valor e dignidade da pessoa humana. Podemos dizer o texto principal que fala sobre o valor e dignidade da pessoa humana, que consiste que nós recebemos a vida e a nossa existência depende de Deus. Porque você pode perceber hoje no mundo, por exemplo, não é tão óbvio. Sim. Não é tão óbvio. Quando você fala da mesma dignidade, não é todo mundo que tem essa compreensão. Não tanto sobre a dignidade ainda, né? Mas não é tão óbvio que Deus é
início da minha vida, da minha existência. Hoje a pessoa humana se coloca como principal, como no centro. Como centro. Pessoa humana. E pessoa humana hoje, por exemplo, decide se uma pessoa vai viver ou vai morrer, decide o que é bom, o que é ruim, decide várias outras coisas, se colocando em cima de Deus e não colocando Deus como primeiro. E falar, por exemplo, sobre a pessoa humana dentro deste contexto do amor que Deus criou a pessoa humana, a sua imagem e semelhança, muda um pouquinho a ótica, né? Sim, sim. Por colocar que por cima da pessoa, que pessoa é ainda dependente de Deus. Ainda. Pessoa é dependente de Deus, é submetida a Deus. E ter essa e consciência é importantíssimo. É isso mesmo. Então, isso cura o nosso egocentrismo, cura o nosso egoísmo, ter esse texto, né? Que Deus nos criou. Deus nos criou. A nossa vida depende de Deus e é dada por Deus para nós. E claro que quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, a pessoa humana tem o seu valor e tem a sua dignidade. O Padre Pedro, quando a gente veja lá no Gênesis que Deus cria o homem e a mulher e coloca no paraíso um estado de humanidade, de alegria, de felicidade. Aí você disse no começo, né? Deus criou esse homem e essa mulher e foi marcado, foi manchado pelo pecado. Aí esse ser humano que era manchou a semelhança com Deus. Porque o paraíso também, tudo é simbologia. O paraíso no Antigo Testamento, que Deus colocou logo depois da criação o homem e a mulher no paraíso, se trata sobre um relacionamento. O homem e a mulher, eles se relacionam juntos e são capazes de se relacionar, Sim. mas também, no modo especial, eles estão capazes de se relacionar com Deus. É um relacionamento entre a pessoa humana entre si e a pessoa humana entre Deus. Paraíso significa isso. Né? O relacionamento é símbolo, né? do homem com Deus, de Deus com o homem, essa liberdade no relacionamento é o que vai se tornando o homem humano e também divinizado, né, nesse relacionamento com Deus. Por isso muitas vezes você encontra que Deus caminha, Deus conversa com Adão e Eva, Deus procura Adão e Eva depois do pecado, né? Quando Adão e Eva pecaram, então Deus procura Adão e Eva. Então Deus coloca o homem no paraíso, no jardim de Éden, para se relacionar com ele e relacionar-se com outro, saber se relacionar. E a pessoa humana consegue se relacionar antes do pecado, porque nós falamos antes do pecado. O pecado empobrece o ser humano, a pessoa humana. Agora, o que acontece depois do pecado? O distanciamento de Deus. O que acontece depois do pecado é exatamente que Adão e Eva se escondem, né? Sim. Se escondem. Pensando que Deus não sabe o que aconteceu, se esconde. Então, cortam o relacionamento com Deus. E você pode agora perceber qual é a atitude de Deus. Deus vai e procura Adão e Eva. Deus sempre não desiste desse ser humano. Não desiste. E procura qual maneira? Deus pergunta, Adão, onde você está? Adão não sabe onde Adão está? Sabe. Deus não sabe o que aconteceu? Sabe. Então, quando sabe, então por que pergunta? Não pergunta por causa que para criar de novo relacionamento. Porque Deus sabe que depois do pecado, o pecado corta o relacionamento com Deus e fere a pessoa humana, né? E em consequência, o Padre Pedro, desse relacionamento cortado, é quando o homem, por exemplo, o homem não assume ali o seu pecado, a sua fragilidade, ele joga em cima da mulher, a mulher joga a culpa em cima da serpente. Aí é uma consequência. Isso é consequência do pecado. Do pecado da pessoa humana, né? Cortou o relacionamento com Deus, saiu do paraíso, se escondeu, aconteceu isso, né? E já falamos, Deus continua insistindo nesse ser humano. Deus continua dando ao homem a oportunidade. Deus vai atrás. Não, Deus vai atrás. Deus vai atrás. E vai atrás através de quem? Deus vai atrás através de Jesus Cristo. Jesus vem para nós.
E Jesus se coloca como verdadeiro Adão, totalmente obediente ao seu pai, consegue se relacionar com Deus, relacionar com as pessoas, totalmente filho, verdadeiro filho e verdadeiro modelo da pessoa humana. Jesus se coloca como verdadeiro homem, né? Verdadeiro Adão. Sim. Cria de novo esse relacionamento com Deus e relacionamento com as outras pessoas. O primeiro Adão, distanciado de Deus. O novo Adão, que nós estamos aqui nesse clima aqui do Advento, né? Do Advento, preparando para celebrar o nascimento, o Natal do Senhor, exatamente para compreender esse mistério de aproximação, não é, Padre Pedro? Aproximação desse Deus que afastou-se de Deus e Deus não se afastou dele, e que ele agora está vindo para reconstituir, para restaurar essa imagem do homem ferido. E nas missões a gente prega isso. Exatamente, essa leitura que você mencionou do livro de Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é a primeira palavra na liturgia sobre a pessoa humana. Que Deus, isso é verdade, Deus criou a pessoa humana à sua imagem e semelhança. Deus me deu dignidade. A partir deste momento, eu não sou ninguém. Eu sou alguém. Deus me ama, Deus me quer, Deus me dá vida, Deus me cuida. Isso cura tanta gente, esse anúncio. Cura da depressão, cura da solidão, cura de tantas feridas. Deus me perdoa, a pessoa de Jesus Cristo, Deus me busca, Deus sempre está junto comigo. Eu tenho valor, eu sou a imagem de Deus. E aí, Padre Pedro, é importante a gente dizer homem e mulher. A Bíblia é clara, ser humano. Deus criou homem e mulher. Ninguém é mais digno ou menos digno, porque somos todos obra do Criador. Isso, os dois procuram ser cada vez mais semelhantes durante a sua vida para Jesus, né? É interessante também esse jogo das palavras. Façamos o homem à sua imagem e semelhança. Uhum. Cada um de nós tem a imagem de Deus dentro de nós, a nossa alma, o nosso coração. E assim como os padres da igreja explicam, durante a nossa vida, depois do pecado, nós procuramos sempre se tornar cada vez mais semelhantes a quem? A Jesus. Se tornar cada vez mais semelhante de Jesus. Por isso Paulo vai falar, tenham os mesmos sentimentos que tinha em Jesus. Procura sempre seguir. Jesus, quando veio para nós, o primeiro anúncio dele é, vem e segue-me. Vem e segue-me, acompanha. Fica junto comigo, para você ser verdadeira pessoa humana, verdadeiro homem, verdadeira mulher. Padre Pedro, a proposta das santas missões redentoristas é levar o homem, a mulher, o ser humano, a se aproximar do ser humano Jesus. E também com as pessoas. Somente porque qual é o sentido somente se aproximar para Jesus e desprezar o seu próximo, por exemplo, ou desprezar o seu vizinho, né? Sim, ou sim. não se reconciliar com outra pessoa. Não tem sentido, não. Nem é possível. Isso ia ser fariseísmo, né? Hipocrisia, de certa maneira, né? Falta de testemunho. Então, o objetivo das santas missões é levar as pessoas à união com Cristo, mas também com os outros, né? Valorizar os outros. Inclusive, há uma forma de viver essa fé em Cristo é, de fato, relacionando. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não é? E a fé sem esse relacionamento fraterno, ela não é verdadeira. Sabe, eu tenho uma historinha muito bonita das Santas Missões a respeito disso que estamos falando, essa valorização da pessoa humana. Numa das missões na Bahia, no sul da Bahia, encontrei um grupo das ministras da Eucaristia que se disponibilizaram para ajudar uma pessoa idosa que vivia sozinha numa casinha pequena, de ajudar a ela simplesmente na vida cotidiana, porque ela não tinha ninguém. Então, as ministras se organizaram dessa maneira que um dia uma preparava almoço, outra preparava jantar, levava para ela, ou ia junto com ela jantar, outras chegavam para jantar, almoçar junto com ela. No outro dia, outra ministra lavava roupa. No terceiro dia, outra ministra chegava ajudando na limpeza. Relacionamento. Faziam isso por quê?
porque eram ministras, porque viviam a sua fé. Viviam a sua fé. Isso é muito bonito. A pessoa vive unida a Jesus, leva Jesus como ministro para as pessoas doentes e idosas. Isso é coisa boa, certa, positiva, mas a pessoa faz alguma coisa ainda a mais, né? Enxerga a necessidade da outra pessoa e enxerga o valor da outra pessoa e se interessa por ela. E, sabe, isso é dignidade. Isso é dignidade. Luta pela dignidade. A própria forma que Jesus ensina para a gente amar a Deus, a forma concreta, eu estava com fome, você me deu comida. Eu estava doente, você me visitou. Eu estava nu, você me vestiu. Enfim, a forma de amar a Deus não existe outra que não amando o irmão. Quer dizer, então, o ser humano, dessa maneira, é a forma concreta de eu expressar minha fé e meu amor a Deus. Isso mesmo, isso é importante. Então, a pessoa humana é criada à imagem e semelhança de Deus, né? Isso é muito importante saber, muito importante sublinhar também, né? Nas missões sublinhamos bastante isso. É possível viver essa humanidade sem a fé? Sem esse relacionamento de amor? Eu crescer como ser humano sem esse relacionamento de amor? Relacionamento de amor com quem? Com Deus. Com Deus, com Jesus? Não é possível, porque tem muita gente também que não acredita em Deus e faz as obras certas de caridade, de ajuda, né? Mas aqui se trata também mais sobre o testemunho e sobre testemunho da fé, da minha fé. Eu acredito em Deus, mas também e por causa que eu acredito em Deus, eu valorizo a outra pessoa. Eu cuido da outra pessoa. Simplesmente eu amo. Amo, assim como Jesus nos ensinava, né? Amo a Deus de todo o seu coração, de todo o seu pensamento, de toda a sua alma e a seu próximo como a si mesmo. Não tem como separar esses dois mandamentos. Sim. O relacionamento de Jesus com os doentes, com os pobres, com os famintos, revela essa preocupação, não é com a alma, é com o ser humano. E dignifica a pessoa. Tem vários exemplos nos evangelhos que falam sobre isso, né? O homem paralítico. Mas qual o sentido Jesus valoriza ainda a pessoa, né? O homem paralítico que foi trazido para Jesus, todo mundo pensava que o maior problema do paralítico é a paralisia dele, não? Porque está deitado, o homem não consegue se mexer, nada fazer. A Jesus vê que não é paralisia o problema dele. Por isso você percebe como Jesus cura esse paralítico. Os seus pecados estão perdoados. O maior problema dele é o pecado. Não é paralisia, é o pecado. Porque o que adianta Jesus curar a paralisia dele e ele viver no pecado, perdendo essa dignidade, porque pecado tira a dignidade da pessoa. Não adiantou nada. E ele coloca esse paralítico e Jesus faz o quê? Jesus tira o pecado, seus pecados estão perdoados, e depois Jesus fala, levanta-te, pega a sua cama e anda. Você fica curado. Agora você está totalmente digno. Perdoado os seus pecados, mesmo que você não confessou, mesmo que você não falou nada. Mas seu você pecado, está restaurado. Restaurado. Você tem valor. Você não é ninguém. Você não é ninguém. A pessoa vai perdendo nem diria a sua dignidade, mas a sua humanidade, quando ela se afasta do ser humano Jesus, do amor. Não, Jesus sempre valoriza. Pedro, você que é missionário já há quanto tempo, né? Faz tantos anos, você vai 20 anos. Mais do que 20 anos. Como é bonito a gente sentir isso nas missões, perceber o crescimento das pessoas quando ela vai compreendendo isso. Ela só é mais humana, mais integrada quando ela se aproxima de Deus nesse relacionamento de amor. Nisso ainda muito mais bonito como foi no Antigo Testamento, que a pessoa ela se sentia muito valorizada e também sentia sua certa dignidade quando a pessoa ouvia o anúncio sobre Deus, quando alguém falava para ela sobre Deus. E isso é dimensão muito bonita que nós um pouquinho perdemos, né? Porque hoje nós falamos
enviamos até os missionários da paróquia para anunciar a palavra de Deus. Todo mundo fala, anuncia. Mas qual é o impacto, né, disso no coração da pessoa? A pessoa, nossa, alguém chegou para minha casa e falou sobre Deus. Deus seja louvado para isso, né? Não somente me visitou, não somente queria conversar, bater papinho comigo aqui, mas anunciou o próprio Jesus, anunciou Deus, me valorizou naquele momento, né? Se tornei muito mais digno. Eu era capaz de ouvir a palavra de Deus. Deus chegou para mim. Através deste missionário. A presença de Deus é restauradora. Uma grande valorização da pessoa humana. Ô Pedro, nós vivemos aí hoje no mundo, né? Nós falamos muito mundo ferido, pessoas feridas, né? A gente encontra tanto sofrimento, né, Pedro? A depressão e tantas angústias, corações angustiados, angustiosos, né? A palavra de Deus tem esse objetivo, né? De valorizar o ser humano para que ele dê o passo. É importante essa consciência que eu preciso dar o passo, não buscar a salvação da alma, claro, mas a buscar a minha humanidade, para a minha realização. Aí a missão tem esse objetivo. O objetivo da missão é esse também, claro. Valorizar a pessoa humana, mostrar a pessoa humana digna de ouvir a palavra de Deus, digna de participar na Eucaristia, digna de várias outras coisas, de pertencer à comunidade, né? Não podemos desprezar as pessoas. Ter um discurso bom é necessário, é importante, teológico, claro, mas um missionário precisa ser muito humano para tocar o coração das pessoas. É essa humanidade que toca o coração das pessoas também. Toca, muitas vezes. Então, com certeza você prega Santas Missões também tem os exemplos, né, de humanidade das pessoas, né, como as pessoas são humanas assim, muito solidárias uns com os outros, né. Principalmente, e por isso o objetivo das Santas Missões é também criação dos setores. Setores, então, os grupos de famílias que se encontram, rezam juntos, mas também valorizam, se visitando, se interessam um por outro, né? Participam nos seus, compartilham a sua vida também, valorizam os seus aniversários, né? Isso tudo dignifica a pessoa humana, a comunidade. Porque estamos vivendo num mundo muito isolado, né? Muito isolado. Você, na cidade você percebe que a pessoa vive uma em cima do outro num grande prédio, amontoados, né? e não se conhecem. E não se conhecem. Experiências reais, concretas da nossa experiência missionária, temos muito, né, Pedro? Não, temos pouco. Você se lembra de algum fato assim que você percebeu que a pessoa se restaurou, foi libertada? Não, eu lembro os fatos que as pessoas, quando começavam a criar esses setores, ficaram um pouquinho ansiosos como vai ser isso, porque não estou indo bem com meu vizinho, com outra vizinha também me diferenciei um pouco, e a pessoa fica um pouquinho assim, ansiosa, como que vai ser isso, vou pertencer agora com a mesma pessoa no mesmo setor, vamos precisar ir visitar para a casa dela. E as pessoas contam que naquele momento, exatamente, quando este vizinho passa pela porta do outro vizinho que brigou, que chegou a visitar ele, superou tudo isso, não acontece uma reconciliação. E o que é mais importante, sempre naqueles momentos acompanha essa reconciliação a palavra de Deus. A palavra de Deus, porque durante os encontros na oração sempre se proclama o Evangelho, sempre fala exatamente sobre essa reconciliação, sobre o perdão, muitas vezes, né? Eu estou me lembrando aqui de uma senhora, quando ela foi convidada para participar do setor. A coordenadora falou, eu sozinha eu não dou conta. Aí convidou uma auxiliar. A auxiliar falou, eu não sou capaz não, eu sou muito tímida, eu não consigo falar em público. Ela tinha toda uma dificuldade, mas tinha boa vontade. E aquela coordenadora, por ter outros problemas de saúde na família, daqui a pouco não pôde, aquela auxiliar que tinha dificuldade teve que assumir. Ela falava assim, como que eu sofri, eu resisti enquanto pude, mas aí a outra não pôde vir e eu tive que assumir.
e fui superando. Quando eu comecei, as pessoas foram dizer, nossa, como é que você dá conta? Como é que você deu conta? Ela foi percebendo que ela era capaz e pela necessidade ela foi fazendo. Chegou no final, o resultado foi fantástico. Ela estava numa alegria fantástica. Dizia assim, olha, é graça de Deus. Foi Deus que agiu em mim. Foi o Espírito Santo que agiu. E toda essa bênção que a gente está celebrando, o resultado final, é fruto da graça de Deus e da dedicação. Eu acho que Deus trabalha nesse humano, né, Pedro? Quando o humano se propõe a superar os meios, as dificuldades, as timidez da vida, não é? No, Deus se tornou humano. Então, não tanto trabalha, mas ele assumiu ser humano para se tornar assim como nós, exceto no pecado, né? Na pessoa de Jesus Cristo, para nos mostrar que é possível viver a humanidade no modo correto, certo, que é possível vencer o pecado, que é possível vencer os preconceitos, que é possível vencer todos os obstáculos, né, de relacionamento. Jesus nos ensina isso. Jesus nos ensina isso. Pedro, teríamos muita coisa para conversar sobre o ser humano, essa pessoa humana, esse dom que é a imagem e semelhança de Deus. E aí, nesse tempo do Advento, né, nos preparando para acolher Jesus no nascimento, no Natal do Senhor, e que a gente, olhando para Jesus, a gente queira, né, ser esse homem, esse ser humano completo, mais próximo, mais íntimo de Deus e, claro, mais íntimo das pessoas também. Obrigado pela sua presença, pela sua participação, sua partilha, e parabéns pelo ser humano que você é como missionário redentorista. Deixa a Polônia, deixa a família e vem ser humano missionário no Brasil. Muito obrigado por esse testemunho seu. Então, dessa maneira seguimos Jesus. Jesus se encarnou, também chegou para nós. O missionário chega também para anunciar a palavra de Deus. Estamos aqui a dispor a igreja do Brasil. 20 anos de Brasil. 25, Senhor. 25 anos de Brasil. Que bênção. Que Deus continue abençoando a sua missão, que seja cada dia mais instrumento. E a você lá em casa, meu querido, viu que conversa gostosa, esse ser humano que todos nós estamos buscando. Deus nos quer felizes, Deus nos quer seres humanos realizados, próximos de Jesus. Obrigado pela sua sintonia. E convidamos você a continuar acompanhando aí no nosso youtube.com/redentorista. Você tem todas as informações aí da nossa missão, do nosso trabalho. Você pode seguir também as nossas redes sociais dos missionários redentoristas. Tem muita coisa bonita aí para você acompanhar. Você pode aí tocar o nosso sininho e fazer parte dessa grande família. Agora, se você deseja receber as missões redentoristas aí na sua paróquia, fale com o seu pároco. Entre lá no nosso a12.com/missões. Você vai ter muitas informações sobre as missões redentoristas, tá bem? Nosso carinho, nosso abraço, muito obrigado pela sua sintonia. Continue acompanhando toda a nossa programação. Fique com Deus, fique na paz. Amém.